Bom, vamos dar início à última aula da Simone Costa. Simone, boa noite. Você pode já iniciar. Obrigada, Aldinez. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam com energia para esse último dia de aula de modelos cosmológicos alternativos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre inflação de Branas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inflação, porque é um cenário que a gente também precisa considerar quando a gente quer construir modelos cosmológicos viáveis. Né? E por que a gente precisa de inflação? E o que eu quero dizer com inflação? Né? Inflação é um período também de expansão acelerada, só que aconteceu lá no universo primordial, antes da fase dominada por radiação. Então, se vocês lembram das outras aulas, eu estava falando que um modelo cosmológico, para ser viável, tinha que seguir aquelas eras cosmológicas, né? Que era a era da radiação, a era da matéria e agora a era de expansão acelerada. Mas a gente também precisa incluir essa fase de expansão acelerada no início do universo para resolver alguns problemas que tem no modelo do Big Bang, como, por exemplo, por que o universo é plano, o problema do horizonte, e qual era o outro? Esqueci agora não, mas eu quero falar com vocês sobre o problema do horizonte, né? O que seria esse problema do horizonte? Eu já falei de radiação cósmica de fundo, o Carlos já falou bastante, inclusive nessa aula de hoje ele focou bastante nisso, né? Em testar essa isotropia da radiação cósmica de fundo, mas basicamente o que a gente tem é o quê? Quando a radiação cósmica de fundo ela foi liberada lá atrás, por volta do redshift 1100, né, a gente chama isso aqui de superfície de último espalhamento, essa o tamanho do horizonte naquela época, né, o que quer dizer, o tamanho de regiões que tinham contato causal correspondem hoje no céu a tamanhos de 1 grau quadrado. E aí, isso quer dizer o quê, né? Se a gente olha no céu e faz uma medida de temperatura dessa radiação cósmica de fundo, dentro de 1 grau quadrado, seria esperado a gente observar a mesma temperatura. Mas aí o que é que esse mapa de radiação cósmica de fundo diz para nós, na verdade? Que se você olhar uma região do céu, sei lá, vou fazer com minha mão, tá? Espero que vocês entendam. Sei lá, nessa direção, eu vou medir uma certa temperatura, que é 2,7 Kelvin. E eu vou na direção oposta do céu, eu também meço 2,7 Kelvin, a menos dessas flutuações de temperatura que a gente vê no mapa, que são da ordem de 10 a menos 5. E isso não é esperado porque são regiões, né? Aqui a gente traça o cone de luz do passado dessas regiões do céu que a gente está olhando na CMB, e são regiões que não tinham contato causal naquela época, né? O contato causal é definido por eventos que aconteçam dentro desse cone de luz passado aqui. Então, se a gente olha duas direções opostas do céu, essas regiões não tinham contato causal, mas ainda assim a gente observa a mesma temperatura, com exceção dessas flutuações, né, que são bem pequenas. E aí isso é dado o nome de problema do horizonte. E para resolver isso, o que é que foi feito, né? Se considerou um período de inflação no início do universo, de tal forma que o universo não teve o seu início aqui, mas teve um início muito antes daqui, de tal forma que essas regiões que na superfície do último espalhamento parecem estar sem contato causal, elas já tiveram em contato no passado, bem mais no início, e passou por essa fase de expansão acelerada, quase exponencial, que dá essa impressão de que na superfície do espalhamento não estivessem em contato causal, mas no fundo elas estiveram em contato causal no início do universo, e portanto a gente pode considerar a mesma origem para a gente observar essas flutuações de temperatura no caso da gente observar a mesma temperatura em todas as regiões do céu, com exceção dessas flutuações de temperatura da ordem de 10 a menos 5, né? Então, isso é o que a gente considera como inflação cósmica. E aí, esse período de aceleração do início da inflação seria um período em que
o universo ele cresce com uma taxa constante, né, que seria o parâmetro de Hubble, que aqui dá essa taxa, e de forma exponencial. Dessa forma, a gente tem uma aceleração positiva. Mas se a gente lembra da segunda equação de Friedman, uma equação ou uma aceleração positiva significa que esse termo aqui entre parênteses tem que ser negativo, né, para fazer negativo com negativo e virar uma aceleração positiva. Isso implica num fluido que tenha uma característica de ter essa pressão menor do que menos um terço. E isso é o que acontece também para a fase de expansão acelerada que estamos atualmente, né? Então, a princípio, a gente poderia pensar, vamos utilizar então a energia escura, né, que tem o P igual a menos ρ. Então, essa relação aqui é satisfeita, né? O P é menor do que menos um terço, é igual a menos 1. E a gente usaria, sei lá, energia escura para explicar essa fase de expansão acelerada primordial. E isso é feito como? Né? Adiciona uma constante cosmológica nas equações de campo de Einstein, dessa forma aqui, do lado direito, adicionando uma componente exótica de energia. Só que se a gente tivesse energia escura lá atrás, explicando a inflação, essa aceleração aconteceria para sempre, porque isso aqui é constante e essa aceleração nunca ia acabar, né? Então, a gente não teria essa transição de fase para as eras de radiação, matéria e de novo aceleração. Teria sido um universo acelerado para sempre, não teria formado estruturas, a gente não estaria aqui e tudo mais. Então, uma alternativa ao invés de usar essa componente de energia escura, a gente adota um campo escalar, que havia lá no início do universo, que está sujeito a um potencial escalar V de φ, e isso corresponde na ação ao seguinte, né? Então, a parte gravitacional continua sendo R, e a gente adiciona um campo escalar, está acoplado com a gravidade aqui, nesse termo, e que tem um potencial V de φ associado. E aí, o que acontece? A gente diz que esse campo escalar, ele evolui com o tempo, de tal forma que ele rola desde o topo do seu potencial até o valor de mínimo, e seria esse o termo de energia dominante no universo primordial, né? Seria a energia desse campo escalar. E aí, por exemplo, a partir dessa equação, dessa ação gravitacional aqui, a gente consegue deduzir as equações de campo, que, para o caso da gravidade, vai ser a mesma equação de campo de Einstein, essa daqui, e a variação dessa ação com relação a esse campo escalar que a gente chama de Inflaton, ela é regida por essa equação aqui, que a gente chama de equação de Klein-Gordon. E aí, a dinâmica desse período inflacionário é regida justamente pela evolução desse campo escalar que existia lá no início, né? Então, a gente não coloca energia escura, a gente adiciona um campo escalar e vai ser ele que vai reger o período de inflação. Isso aqui é o que normalmente é feito, né? Você adicionar esse campo escalar, mas sempre às custas de não sei a origem desse campo, né? É uma coisa mais ou menos equivalente à energia escura, que a gente adiciona a componente para explicar a aceleração atual e funciona, mas a gente não sabe a natureza dela, e seria algo mais ou menos assim para esse campo escalar lá no universo primordial, né? Só que a gente não sabe a origem dele. Isso é uma das soluções propostas para explicar a inflação. Mas o primeiríssimo modelo de inflação que foi proposto foi no cenário de gravidade modificada, e foi o modelo de Starobinsky, que tem uma função f de R desse tipo aqui. Né? Então, além do R, que vai entrar lá na ação gravitacional, lembra que a ação gravitacional para relatividade geral é só um R aqui. Né? Cenários de f de R, a gente coloca uma função f de R. Essa função f de R, para representar uma dinâmica inflacionária, adiciona, além do R, um termo de R quadrado com essa escala de massa aqui associada. Aqui tem a Lagrangiana de matéria, que vai fornecer o tensor energia-momento. Esse foi o primeiríssimo modelo, né? Então, na verdade,
toda aquela evolução para um parâmetro de Hubble aproximadamente constante, que varia muito pouco, é explicado nesse cenário aqui de gravidade modificada também. E primeiro foi aqui. E daqui a gente pode fazer um link entre as teorias de gravidade modificada para o cenário inflacionário e essas teorias, a gente chama de teorias escalares tensoriais, que adicionam um campo escalar, né? Que a dinâmica dela é regida por um campo escalar. Então, o que é que acontece? Existe uma transformação de frames, né, que a gente pode fazer, que é sair de do frame de Jordan, que a gente chama que é onde tem essa função f de r, e ir para um frame que a gente chama frame de Einstein, que é dado dessa forma aqui, e a gente consegue sair da ação de cima para essa ação aqui de baixo, desde que a gente escreva esse potencial dessa forma aqui, dependendo da função f e da sua derivada em relação a r, né? E aqui, quando eu estou falando de frame, eu não estou me referindo a referenciais inerciais da relatividade geral, é só que essa forma da ação permite a gente obter equações de campo similares àquelas da equação de Einstein, né? Então, quando eu fizer a variação da ação com relação à métrica Gemini, a gente vai variar só esse termo aqui e obtém sempre aquela mesma expressão da equação de campo de Einstein. E fazendo a variação do campo para o campo escalar, a gente obtém essas equações aqui, né? Então, a gente vai obter sempre o Gemini e a equação para o campo escalar. E aí, você consegue determinar a sua dinâmica de inflação dizendo qual a forma da sua f de r e transformando essa função f de r para um potencial v de φ aqui. E isso é possível fazer com o modelo de Starobinsky. No caso de Starobinsky, aquela correção do termo quadrático de Hit aqui, do escalar de Hit, a gente pode escrever como um potencial desse tipo aqui, que é um v de φ que depende da exponencial do campo, né? Decai com a exponencial, com esse termo aqui ao quadrado. Então, é equivalente a gente tratar de uma dinâmica de inflação com essa f de r ou com esse potencial. E a mesma coisa pode ser feita para outros tipos de funções. A gente diz qual a f de r que a gente quer estudar, por exemplo, transforma para um potencial, estuda a dinâmica no frame de Einstein e consegue fazer todo o estudo da sua dinâmica para ver se vai realmente ter essa fase de expansão acelerada. Só lembrando, né, ao invés de eu ter voltado o slide, eu devia ter vindo para esse aqui. Que quando a gente faz essa transformação de frames, a dinâmica que a gente vai estudar aqui é aquela mesma dinâmica que eu tinha mostrado anteriormente, né? A dinâmica vai vir aqui das equações de Friedmann, que são obtidas quando a gente considerar a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson-Walker nessa equação aqui, e por essa equação aqui de Klein-Gordon. Vai dizer como esse campo evolui. E aí, o que eu estava falando sobre a evolução do campo com o tempo é o seguinte. Você vai ter um campo que vai rolar lentamente, desde o topo do potencial até o seu valor de mínimo, né? Isso aqui significa que o campo varia muito, muito, muito pouco, e isso permite que o universo expanda a uma taxa aproximadamente constante. O potencial fazer isso, né, o campo, na verdade, fazer isso, de rolar lentamente do início do topo do potencial até o mínimo, significa que esse termo de energia potencial aqui, ele domina sobre esse termo de energia cinética. E essa condição, né, que a gente está falando, olha, o parâmetro de Hubble tem que ser aproximadamente constante, quer dizer que a gente tem uma variação dele aproximadamente zero, que a gente pode reescrever dessa forma aqui, como um h ponto sobre h ao quadrado, muito menor do que 1. E aí a gente consegue caracterizar isso que a gente está chamando de rolamento lento, que é o potencial variar do topo do potencial até o mínimo, com uma taxa de Hubble constante, a gente consegue caracterizar isso por esse parâmetro de rolamento lento, que a gente chama de epsilon, que é em termos daquele h ponto sobre h, e a gente também pode escrever um outro parâmetro em função
do campo φ, né, da segunda derivada. E a gente consegue relacionar esses parâmetros de rolamento lento, que estão em função do H e do φ, com o potencial associado e com as derivadas. E a inflação vai acontecer desde que essas condições aqui sejam válidas, né? Então, é sempre quando aquele H ponto sobre H é muito menor do que 1, então o epsilon tem que ser muito menor do que 1, e o eta também, para garantir que esse epsilon varie pouco e, portanto, que o campo, aquela variação do campo também seja mínima. E aí a gente consegue quantificar o quanto de inflação a gente precisa que aconteça para resolver o problema do horizonte, por exemplo, através do número de folds, né? O que é que o número de folds está dizendo? Ele vai contabilizar o quanto o universo precisa crescer de forma exponencial para ser o suficiente de resolver o problema do horizonte. A gente pode fazer, uma continha direto, né? Uma integração aqui, esse n é um tempo adimensional, vai mostrar o crescimento exponencial aqui do H, e isso pode ser, no fundo, reescrito em função do epsilon. Então, se tu me dá um potencial de um campo escalar, a gente consegue estudar a dinâmica desse campo e saber se ele vai conseguir realizar a inflação através desses parâmetros de rolamento lento e também quantificando o quanto a gente precisa ter de número de folds, né, o quanto o universo precisa expandir exponencialmente para resolver os problemas de horizonte. Esse valor de n aqui é normalmente alguma coisa entre 40 e 60. Então, o universo tem que crescer 40 a 60 vezes exponencialmente em um intervalo de tempo assim muito curto para fazer aquelas regiões que na superfície de último espalhamento estavam sem contato causal terem estado em contato causal no passado e, portanto, apresentarem a mesma origem para as flutuações de temperatura que a gente observa na radiação cósmica de fundo. E aí, justamente isso, né? Essas flutuações de temperatura, se vocês lembram da última aula que eu falei, vem daquelas flutuações de densidade que a gente tinha no universo primordial. E agora a gente está dizendo que essas flutuações de densidade, eu não disse qual a origem delas, né? A gente só falou, olha, essas flutuações de temperatura equivalem a flutuações de densidade da matéria, o que quer dizer que onde está mais alta a temperatura tem mais matéria, e isso ao longo da evolução do universo vai fazer ter mais estruturas nas regiões que tinham mais matéria e menos estruturas formadas nas regiões que tinham menos matéria. Agora, a gente está associando essas flutuações de densidade com as flutuações desse campo inflaton que regeu a inflação. Né? Então, são essas flutuações desse campo que, enquanto ele vai rolando daqui até o mínimo da inflação, né? Então a gente vai ter o início e o fim da inflação, essas flutuações crescem também durante a inflação, e é uma física perturbativa que a gente consegue estudar através de funções de correlação que podem ser parametrizadas com o espectro de potência da matéria. Nessas equações aqui a gente viu na aula passada, e eu estou basicamente dizendo isso, que esse contraste de densidade que representa as flutuações de densidade advém dessas flutuações quânticas primordiais desse campo escalar que estava regendo a inflação e que podem ser associadas a perturbações na métrica, né? E aí aquelas perturbações na métrica a gente consegue estudar através de teoria quântica de campos, e aí entra uma física um pouquinho mais complicada, que eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas aí a gente consegue fazer a associação dessas perturbações primordiais com o espectro de potência, calcular a função de correlação e fazer toda uma estatística. Esse espectro de potência dessas perturbações aqui, que eu estou chamando de um P de K, um PR, né, onde esse R aqui seriam as perturbações de curvatura, né, as perturbações de densidade estão associadas com perturbações na métrica, e aí a gente diz que essas perturbações na métrica são perturbações de curvatura. Eles podem ter uma fraca dependência com a escala, e aqui quando eu estou falando de escala, eu estou falando que eu estou trabalhando no
no espaço de Fourier, então a gente faz isso, uma expansão, divide em modos, e pode ser bem aproximado por uma lei de potência desse tipo aqui. Então, o espectro de potência vai ter uma amplitude, vai ter essa dependência com a escala, onde esse A vezes H aqui é o tamanho do horizonte de Hubble, então a gente vai ter escalas cruzando o horizonte de Hubble em tempos diferentes. E isso aqui, para ser invariante de escala, tem que ter esse índice espectral escalar aqui, NS, aproximadamente 1. Então, o que normalmente é feito no modelo cosmológico padrão é considerar que essa fase de inflação tem esse potencial, tem esse espectro de potência primordial parametrizado dessa forma aqui. E aí, a gente consegue relacionar aqueles parâmetros de rolamento lento, eta e epsilon, com esse índice espectral escalar NS, e também com outro parâmetro que a gente usa muito para quantificar a quantidade de perturbações tensoriais que estão associadas à quantidade de ondas gravitacionais primordiais, que é através desse R aqui, uma razão tensorial escalar. Então, a gente escreve os parâmetros NS e R em função daqueles parâmetros de rolamento lento. Então, vamos de novo. Te dou um potencial e a gente consegue estudar a dinâmica inflacionária, consegue calcular os parâmetros de rolamento lento. Se esses parâmetros de rolamento lento satisfazem aquelas condições de epsilon e eta muito menor do que 1, a gente consegue realizar a inflação com esse modelo e a gente consegue fazer predições para esses valores de NS e R. Essas predições de NS e R podem ser confrontadas com as observações do Planck, por exemplo, que utilizam essa parametrização e vão ter uma região no espaço de parâmetros que é permitida pelos dados, né? E aí entra a importância das aulas do Javier, quando a gente vai falar de qual região do espaço de parâmetros o teu parâmetro é permitido, é compatível com as observações. Apesar de ter essa forma aqui de um espectro de lei de potência, a princípio você pode considerar diversas formas para esse espectro de potência primordial. E o que é que você consegue com isso? Né? Por exemplo, aqui foi um dos trabalhos também que eu fiz durante o meu doutorado, que foi analisar diferentes espectros de potência primordial. E aqui, cada um deles é motivado por uma física diferente do universo primordial. Então, tem uma era de radiação anterior à inflação, coisas assim. E isso você vai tendo formas para esse espectro de potência que podem caracterizar oscilações ou características que a gente observa no espectro de potência das flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo. Então, cada uma dessas equações aqui correspondem a, por exemplo, oscilações desse tipo aqui para o espectro de potência primordial. E a gente consegue calcular o espectro de potência das flutuações de temperatura utilizando esse espectro de potência primordial das perturbações de curvatura. E cada um desses modelos aqui vai ter esse impacto no espectro de potência das flutuações de temperatura, né? Então, por exemplo, aqui, se você notar, os dados observacionais mostram uma baixa potência aqui para baixo dos multipolos, né? Esse ponto bem inicial aqui no multipolo L igual a 2. Que o modelo lambda-CDM, que é esse modelo tracejado, que tem aquela forma de lei de potência, essa primeira aqui, não consegue ajustar essa curva aqui embaixo dos multipolos com o ponto que está aqui embaixo, né? Então, é uma baixa, problema, a gente chama de problema de baixas potências embaixo dos multipolos. E aí, dependendo da cara do teu espectro de potência primordial, você pode qual a palavra? Caracterizar oscilações tais que você consiga reduzir essa potência aqui embaixo dos multipolos, né? Que é o que acontece, por exemplo, para esse modelo preto aqui, que é um Starobinsky com um corte. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, vocês
conferem esse trabalho aqui, que eu fiz durante o doutorado. E aí, por exemplo, a gente vê que a gente consegue fazer uma modulação aqui, né? Porque o lambda CDM é sempre uma curvinha que tem uma inclinação apenas, e aqui com esse modelo, por exemplo, de Starobinsky, a gente consegue colocar uma oscilação para talvez tentar ajustar melhor ao que acontece aqui em baixos multipolos. Mas o que é mais comum mesmo de se fazer é você considerar diferentes potenciais, né? Como eu vinha falando, considera diferentes potenciais, sei lá, um potencial que vai com φ ao cubo, com φ ao quadrado, φ a 4/3, que evolui com φ. A própria inflação de R quadrado, que tem como equivalente aquele potencial de Starobinsky. E aí você faz as predições para os teus parâmetros NS e R, usando quem? Os parâmetros de rolamento lento, que você consegue obter a partir do potencial e das suas derivadas. E aí você vem aqui e coloca num gráfico como esse, que é o plano NS-R, né? E aí o NS é esse aqui, o R é o R que é escrito em função do parâmetro de rolamento lento epsilon. Essas regiões sólidas aqui são as regiões permitidas por diferentes conjuntos de dados. Então, por exemplo, utilizando somente dados de temperatura da radiação cósmica de fundo, você tem essa região cinza, né? Então, a gente viu com o Javier, que é a região permitida pelos dados. Então, o teu parâmetro, né, para o modelo lambda CDM, os valores de NS e R, que vão se adequar bem aos dados observacionais, eles vão estar dentro dessas regiões aqui, a mais interna com 68% de confiança, a mais externa com 95%. Se eu adiciono dados de ondas gravitacionais primordiais, que seria esse BKP aqui, e se eu adiciono também dados de oscilações acústicas bariânicas, que seria esse BAO, a gente consegue diminuir essa região, né? Então, eu coloco mais confiança, tenho mais certeza que meu parâmetro vai estar aqui nessa região de 68% ou na região de 95%. E aí, tu vem com o teu modelo teórico e vai calcular. O teu modelo teórico vai dar um número para NS e um número para R. Então, por exemplo, para essa inflação R quadrado, a gente consegue calcular para N igual, lembra que eu falei do número de E-folds, né? Quando a gente considera o número de E-folds igual a 50 e igual a 60, a gente vai ter essas duas predições para NS e para R. E veja que está bem aqui dentro da região de um sigma de confiança. Então, é tipo assim, olha, o meu modelo teórico está predizendo um valor para NSR que parece estar em acordo com os dados observacionais que vem lá da radiação cósmica de fundo. Aí tem aqui esse modelo vermelho, que é um φ elevado a 2/3. Está dentro da região de confiança de 2 sigma, então pode ser um modelo viável, mas é tipo, esse aqui, a gente tem mais certeza de que pode ser viável do que esse. Enquanto que esse modelo que está aqui fora, que é esse verdinho, e que é um potencial do tipo φ ao cubo, ele está completamente fora da região permitida pelos dados. Então, a gente já pode descartar um modelo com um potencial desse tipo φ ao cubo, dizer, olha, não serve para descrever inflação, porque ele prediz muita onda gravitacional, que é aqui esse R muito alto, prediz um NS que também está fora da região permitida pelos dados, né? Os nossos dados dizem que pode ir até aqui nessa faixa de valores, né? O Planck coloca um limite superior para essa amplitude de ondas gravitacionais primordiais, que é menor do que 0,1. E o teu modelo está dizendo que teria que ter uma quantidade maior de ondas gravitacionais, e a gente já sabe das observações que não. Então, é uma forma da gente já conseguir fazer alguma seleção de modelos, né? Vamos estudar algum modelo e a gente consegue, a partir dessa análise de rolamento lento, saber se vai ser um modelo viável ou não. E aí, olha, tem muito modelo para fazer isso, mas muito modelo. Tem um artigo que foi feito pelo Jerome Martin e colaboradores em 2014, publicado, que utilizou, assim que saiu a primeira liberação de dados do Planck, em 2013, né? A gente está na terceira liberação de dados.
Eles fizeram com a primeira liberação de dados do Planck, e eles analisaram 193 modelos de campo escalar para descrever inflação. Isso em 2013. De lá para cá, muita gente propôs muito mais modelos de inflação. E aí eles fizeram uma análise bayesiana, então calcularam a evidência através de fator de Bayes, que a gente viu ontem na aula do Javier, e fazendo o cálculo daquela evidência e considerando o modelo de Starobinsky como modelo de referência. Então, o modelo de Starobinsky a gente diz que é o de referência porque é o modelo que melhor se ajusta às observações, né? E aí a gente vai comparar. Vamos ver, tem um monte de outros modelos que estão dizendo que vão realizar a inflação. Vamos ver se eles são tão bons quanto ou se eles são melhores do que o modelo de Starobinsky. E aí, calculando aquela evidência pelo fator de Bayes, eles conseguem descartar com evidência forte 34% desses modelos. Então diz, olha, não vale a pena a gente considerar esses modelos, porque, sei lá, está introduzindo muito parâmetro, ou está aumentando muito a complexidade, e os dados preferem esse modelo que é mais simples e tem menos parâmetros. Eles conseguiriam descartar com evidência moderada 17% desses modelos e com evidência fraca 21%. Sobrando, numa região que a gente chama de evidência inconclusiva, 26% desses modelos, que equivalia a 52 daqueles 193. Isso aqui quer dizer o quê? Que os modelos são tão bons quanto o Starobinsky, mas nenhum deles é melhor do que o de Starobinsky. O Starobinsky continua sendo o melhor modelo de inflação, que tem aquela forma de potencial exponencial, mas que inicialmente foi proposto no cenário de gravidade modificada com R quadrado. Uma coisa interessante desse potencial de Starobinsky é que ele também surge em diferentes cenários inflacionários, né? Então, aquele potencial do tipo exponencial, ele vai surgir em diferentes tipos de teorias. Sei lá, teorias com acoplamento não mínimo com a gravidade, que é quando a gente tem um campo escalar acoplado com R, teorias que tenham quebra de simetria espontânea, supergravidade, teorias superconformes, teorias FDR ou de mais altas ordens, a partir de teoria de cordas. Diferentes cenários vão sempre recair nesse modelo de Starobinsky. E aí a gente tem o seguinte, tem diferentes cenários que permitem que a gente obtenha um potencial de Starobinsky a partir de uma teoria mais fundamental, e a gente tem as observações dizendo que o modelo de Starobinsky é o melhor modelo para descrever as observações. Então, a gente decidiu testar a robustez desse modelo de Starobinsky num cenário de inflação de Branas, que é o que a gente vai falar agora, né? Esse é um artigo que está na rede, está no archive, foi submetido, e está em fase de revisão agora. Um trabalho que eu fiz em colaboração com a Mico Benetti, a Raíssa, que acabou o doutorado na Universidade Federal da Paraíba, o professor Francisco Brito, da Universidade Federal aqui de Campina Grande, o professor Raimundo Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Jailson Alcanis, que é o meu supervisor do pós-doutorado e também foi meu orientador do doutorado. Tá, então, vamos finalmente chegar em inflação de Branas. Já a gente viu um pouco de inflação de maneira geral. E aí, lembra que eu falei sobre modelos de Branas nas outras aulas, que seria o quê? A gente considera a Brana como uma hipersuperfície, nesse caso aqui de 3 mais 1 dimensões, imersa nesse bulk que a gente considera que tem uma dimensão maior. E nessa dimensão extra, vai se propagar apenas a gravidade, né? Todas as outras interações fundamentais, força eletromagnética, nuclear, fraca e forte, elas se propagam somente na Brana. E aí, uma ação mais geral para descrever esse tipo de Brana aqui, pode ser escrito dessa forma, certo? Então, a gente vai ter esse D aqui representando qual a dimensão desse bulk, e esse M, esse Izinho aqui, na verdade, está relacionado com a quantidade de campos escalares que a gente vai ter realizando essas interações para fora
não sei se eu posso dizer assim, para fora da brana, mas são campos escalares que estão acoplados com essa brana e que são os responsáveis por essas interações. E aí, o importante desse cenário, o que o Francisco Brito e o Jailson e a Mico e também a Maria Aparecida, que foi quem realizaram esse estudo aqui para esse modelo de branas, eles estudaram esse caso aqui para um bulk de 5 dimensões, uma brana de 3 mais uma, imersa em um bulk de 5 dimensões, com 2 campos escalares acoplados a esse bulk, que seriam os responsáveis pela indução dessa aceleração na brana, que seria o campo ínflaton. E aí eles conseguem escrever um potencial efetivo para gravidade em 4 dimensões, que vai depender de parâmetros da dimensão extra, que são dados por esses termos C1 e lambda, que depende da posição da brana em relação à dimensão extra, que é esse L aqui, e que depende da tensão da brana, sigma. E aí, dependendo de algumas aproximações que você faça, você consegue obter um potencial que é uma generalização daquele potencial de Starobinsky. Então, de novo, a gente está conseguindo recuperar o modelo de Starobinsky num cenário mais geral. Então, nesse caso, está sendo usada essa forma aqui de escrever um exponencial generalizada, que a gente chama de beta exponencial, que recupera o caso de Starobinsky quando esse beta tende para zero. Né? Então, a gente tem um modelo de Starobinsky incluído num cenário mais geral de branas, né? Sendo induzido simplesmente pelo fato de que existe essa brana imersa em um bulk de 5 dimensões. Né? A gente tem esse potencial efetivo que vai ser, então, o responsável pela a fase de aceleração primordial. E aí, o que é que a gente faz agora? Vamos estudar a dinâmica desse potencial, ver quais são as predições teóricas desse modelo, ver se vai ter possibilidade de realmente descrever essa fase de inflação, né? Então, o comportamento desse potencial aqui, ele varia com o φ dessa forma. Então, o caso de Starobinsky, é quando o beta é igual a zero, vai ser sempre essa curva sólida preta. Então, repara que tem aquele comportamento de um potencial que o campo escalar vai variando lentamente do topo até o mínimo do potencial, que é quando a inflação acaba. E a gente tem esse comportamento para diferentes valores de beta. Mas nota que, por exemplo, nesses casos aqui em que o beta é 1.2 e 2, a gente não tem mais esse comportamento de platô, né, que a gente chama aqui. Não tem mais esse platô. Então, a gente já pode, a partir do comportamento do potencial, dizer que esse potencial generalizado não consegue realizar inflação para valores de beta que são maiores do que 1.2. A gente tem que ter o beta menor do que esse valor para a gente ter uma cara de potencial que consiga realizar a inflação. E aí, uma receita, eu chamei aqui de receita geral, né? Que seria, com o potencial, a gente calcula os parâmetros de rolamento lento, epsilon e eta. Com os parâmetros epsilon e eta, a gente calcula o número de e-folds. Com esse número de e-folds, a gente consegue encontrar o valor do campo no fim da inflação. Não, na verdade, consegue encontrar o valor do campo no início da inflação e quando o modo da radiação cósmica de fundo cruza o horizonte, na época da inflação. Com a condição de epsilon igual a 1, a gente consegue encontrar o valor do campo no fim da inflação. Esse terceiro passo aqui é útil para a gente, por exemplo, encontrar o valor dessa amplitude V0. E a gente precisa de tudo isso para quê? Para calcular aquele espectro de potência primordial, calcular os parâmetros NS e R. E calcular o espectro de potência das flutuações de temperatura. Então, é sempre mais ou menos
essa sequência de passos, você pode conseguir ter uma resolução analítica e, às vezes, nem sempre, você precisa resolver as coisas de forma numérica, você precisa ajustar funções para conseguir fazer esse estudo. E aí, para o caso desse potencial do Starobinsky, né, vamos começar calculando os parâmetros de rolamento lento, que dependem do potencial e das suas derivadas. E a gente consegue escrever dessa forma aqui, os parâmetros epsilon e eta, onde esse campo Q aqui, eu só uma forma de reescrever para eu não ficar carregando esse termo grande a todo tempo, que depende do campo inflaton φ aqui. E com esses parâmetros de rolamento lento, a gente consegue escrever os parâmetros NS e R, que vão ter essa cara aqui. Esses parâmetros NS e R, então, a gente usa para calcular as predições teóricas, que vão ser dadas por essas curvas pontilhadas aqui no plano NSR, e por esses pontinhos que correspondem a diferentes valores de beta que a gente usa aqui para diferentes números de E-folds, né? Quando o n é igual a 50 ou quando o n é igual a 60. E o que é que a gente nota disso, né? Aqui a gente tem os dados, a região permitida pelos dados de temperatura do Planck, e todas as nossas predições teóricas estão dentro da região de confiança, pelo menos até a região 2 sigma, né? E isso é bom, porque diz que esse é um modelo viável para descrever inflação, mas não é tão bom, porque a gente não consegue dizer exatamente qual tem que ser o valor de beta, né? Pode ser desde 0,2 até menos 4, todos são valores permitidos. Mas a gente já conseguiu diminuir um pouco o valor desse beta, né? Lembra que a partir do potencial a gente disse, olha, tem que ser valores de beta menores que 1,2. Aqui a gente já disse, tem que ser valores de beta menores do que 0,2. Indo até mais ou menos menos 4. Se a gente também for muito mais negativo que isso, a tendência é que essa curva saia da região permitida pelos dados e a gente vai ter um modelo que não prediz inflação. Então, seria um bom prior para a gente considerar na nossa análise estatística. E aí, além do NSR, né, a gente lembra, dá para calcular o espectro de potência primordial, e isso é feito de forma numérica, utilizando o CAMB, aquele código que eu falei para vocês, e a gente consegue calcular, então, o espectro de potência das flutuações de temperatura. E aí, a introdução desse parâmetro beta tem que efeito nessas flutuações de temperatura? Uma leve mudança aqui na amplitude e também aqui em baixos multipolos. Que isso aqui significa o quê, né? Mais ou menos. Que a gente, para diferentes valores de beta, consegue mais ou menos recuperar o que é observado, que são esses pontos aqui, né? Os pontos são os dados observacionais, e a gente tem uma leve mudança aqui na amplitude do primeiro pico. E a gente pode levar isso para análise estatística e restringir quais são os valores permitidos para beta e também para todos os outros parâmetros cosmológicos que estão envolvidos na cosmologia, né, que são os parâmetros de densidade de matéria bariônica escura, o θ, o tau, que é a profundidade óptica, o beta, que é o nosso parâmetro extra, os parâmetros de Hubble, densidade de matéria, densidade de energia escura, e aqui os parâmetros, o índice espectral escalar e a razão tensorial escalar. Nossa, gente, tá difícil. Mas aqui, essa tabelinha mostra dois casos. O modelo de Starobinsky padrão e o nosso caso de... aqui, eu não sei, tem um negocinho na frente. Deixa eu tirar. Opa! Aqui. E o modelo estendido, né? Aquele generalizado. Então, quando a gente usa... uma combinação de dados, usando dados da radiação cósmica de fundo, dados da oscilações acústicas bariônicas e dados de ondas gravitacionais primordiais, a gente consegue restringir os parâmetros cosmológicos tanto para o modelo de Starobinsky
quanto para o modelo Bethe-Starobinsky. E percebam que são valores bem compatíveis, né? A gente não tem uma mudança tão significativa assim nos parâmetros cosmológicos, tanto nos parâmetros que a gente chama de primários, que a análise estatística fornece, quanto nos derivados. E a gente tem a restrição para o parâmetro beta, que é esse valor aqui, de menos 0,08 mais ou menos 0,12. Ou seja, o zero está totalmente consistente com esse valor, né? Está dentro da barra de erro. Então, é tipo assim, a gente não encontra uma evidência para um beta diferente de zero. Na verdade, a gente confirma que o beta está naquele intervalo em que o zero está incluído e, portanto, o modelo de Starobinsky é válido, né, e continua válido. E quando a gente faz uma análise com o critério de informação bayesiana, o BIC, a gente, de fato, encontra uma preferência positiva pelo modelo de referência, que é o modelo de Starobinsky. Isso aqui a gente pode ver também nessas regiões de contorno, né? Então, aqui, nessa primeira coluna, a gente tem densidade de matéria bariônica, matéria escura, aqui tem o H0, aqui tem o R e aqui tem o parâmetro beta. Então, aqui beta, R, H0, ômega C e ômega B com ômega B. Em verde, a gente tem as predições, a gente tem as restrições para um modelo estendido, em azul para o modelo padrão, né? Então, no modelo padrão, a gente não tem aquele parâmetro beta, e o parâmetro R a gente calcula como um ponto que é identificado por essa curva tracejada que está aparecendo aqui. E, de fato, você vê, né? Então, essa curva aqui é o valor que é calculado para o modelo de Starobinsky, que a gente vê que ela passa bem no centro da distribuição de região de confiança de 1 sigma, 68%. E a gente pode ver aqui nessa posterior também, né? Que está bem no centro. E aqui a gente tem o valor de beta, né? Que também é bem centrado no zero. E, portanto, a gente não encontra evidência para um beta diferente de zero. E sim que o valor de beta igual a zero está bem dentro dessa região de confiança de 1 sigma, então, portanto, o modelo de Starobinsky ele é favorecido. Mas é um modelo viável, né? Você até pode considerar esse modelo estendido, você consegue explicar as observações, né? Aqui tem, por exemplo, o espectro das flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo para os valores de melhor ajuste, aqui são os valores médios. Então, usando esse valor aqui de melhor ajuste, a gente tem essa curva verde, que se adequa tão bem quanto o modelo de Starobinsky, que é a curva azul, né? Talvez até um pouquinho melhor aqui na amplitude do primeiro pico. Mas para fazer isso, a gente considera um parâmetro a mais, que é o beta. Então, a análise estatística diz, olha, não compensa você adicionar essa complexidade ao seu modelo se ele não descreve muito melhor, ele descreve tão bem quanto, né? Então, é um modelo que dá para descrever inflação, mas, de fato, a gente, com essa análise, a gente consegue confirmar que o modelo de Starobinsky continua sendo o melhor modelo para descrever o período inflacionário. Mas a gente gosta de ficar testando modelos, e aí a gente foi analisar um outro cenário de inflação de Branas, que agora é baseado em uma teoria de supergravidade. Aqui tem... eu confesso para vocês que quem domina mais essa parte é a Raíssa. O doutorado dela foi nisso aqui. Eu entro mais nessa parte de análise de dados e análise estatística, mas é uma ação gravitacional de supergravidade que vai apresentar um superpotencial W. Tem essa métrica que está relacionada ao espaço dos campos e tem uma escala de Ricci em 5 dimensões. Né? Então, nesse caso, o teu modelo de Branas consiste em diferentes Branas, 2 Branas, pelo menos, imersas nesse bulk de 5 dimensões, uma tribrana, né? Essa hipersuperfície de 3 mais 1 dimensões. E o que acontece é que o deslocamento dessas branas com relação à dimensão extra
produz uma força atrativa entre as branas que induz um potencial que vai ser o responsável pela fase de aceleração. Para esse caso aqui, o caso que a Raíssa com o Francisco estudaram no doutorado dela, eles consideram soluções do tipo BPS para esse superpotencial e eles conseguem obter esse potencial aqui induzido na brana, que vai ser o potencial que vai reger a inflação. Potencial do tipo arctangente, né? Então, os resultados desse trabalho, que foi feito em colaboração com a Raíssa, o Francisco e o Jailson, ele está submetido. Normalmente vocês também podem encontrar na rede. Então, agora a gente vai de novo usar aquela receitinha e estudar a dinâmica desse tipo de potencial aqui. Então, é um potencial que, dependendo do valor do beta, né, que aparece tanto na amplitude quanto aqui no... Como é que chama? No argumento do arctangente, dependendo do valor de beta, esqueci de colocar a legenda com os valores de beta, a gente vai ter aquele comportamento platô que possibilita que o campo role lentamente do topo do potencial até o mínimo e a inflação possa acontecer. Então, para saber quando o potencial respeita essas condições, a gente faz o quê? Calcula os parâmetros de rolamento lento, epsilon e eta, que dependem do potencial e da derivada, e são potenciais, são parâmetros que vão ter essa cara aqui, certo? Para epsilon e eta depende do arctangente e do φ do beta. Com os valores de epsilon e eta, a gente pode calcular o quê? Parâmetros do espectro, índice espectral escalar e a razão tensorial escalar. Então, a gente vai ter equações em que a gente pode substituir diferentes valores de beta e de φ. E aí, como a gente obtém o φ? Resolvendo aquela equação do número de E-folds para n igual a 50 ou n igual a 60, coloca aqui e traça essas curvas para NS e para R. Aqui, de novo, são os dados do Planck, né? São as regiões a região permitida pelos dados do Planck, para diferentes valores de beta. E o que é que a gente pode obter daqui? A gente olha valores bem baixos de beta, até mais ou menos valores de beta igual a 5, estão fora da região permitida pelos dados. Então, a gente pode descartar esse potencial do tipo arctangente com esses valores de beta e dizer, não serve. Mas se eu tiver valores de beta entre 5 e 10, mais ou menos, a gente vai ter predições que estão dentro da região permitida pelos dados. Então, já é uma forma, lembra que eu falei, dá para descartar modelos. Então, a gente usa essa análise de rolamento lento para determinar melhor o prior que a gente pode usar na análise estatística. Eu estou quase acabando. E aí a gente consegue ver que, de fato, essas predições do modelo não conseguem ajustar bem os dados para esses valores aqui de beta, bem pequenos, também através do espectro de potência das flutuações de temperatura. Então, por exemplo, esse beta 0.015, que seria algo aqui, né, que está com esse espectral bem alto, próximo de 1, tem uma amplitude bem baixa aqui no espectro de potência, então não ajusta bem os dados. Mas se a gente considera valores aqui entre 5 e 8, mais ou menos, a gente tem uma chance de conseguir ajustar esses dados, desde que a gente varie os outros parâmetros cosmológicos. E aí, a gente usa diferentes dados observacionais, né, e consegue fazer a restrição desses parâmetros. De novo, a gente tem as regiões de contorno aqui para diferentes parâmetros. O parâmetro beta do modelo, e a gente consegue restringir ele com uma evidência para um beta diferente de 0 e bem alto, né, como era esperado a partir aqui da análise de rolamento lento. Aqui a gente não fez nenhuma análise de comparação de modelos, a gente só estudou a viabilidade desse modelo, e é um modelo que é viável. A gente tem modelos de parâmetros cosmológicos que
estão em acordo com os parâmetros do modelo Lambda-CDM, com exceção do índice espectral e da razão tensorial escalar, que prediz um valor de ondas gravitacionais primordiais que é um pouquinho mais elevado do que... esse valor está errado, gente. É 0,2. Desculpa. Mais elevado do que aquele que é a região permitida pelo Planck, né? Que é menor aqui do que 0,15 e 0,06 em um sigma. Aqui tá errado, não tem esse zero aqui, não. E nenhum zero aqui também. E tem um índice espectral que também é um pouquinho diferente do modelo Lambda-CDM, que é 0,9655. Né? Um pouquinho mais alto. Isso poderia afetar os baixos multipolos de espectro de potência, mas quando a gente faz o plot para o melhor ajuste, a gente vê que é um modelo tão bom quanto o Lambda-CDM. Então, vê só, a gente conseguiu ajustar o valor de beta e dos outros parâmetros cosmológicos para ajustar esse modelo aos dados. Então, é um modelo que é viável, dá para explicar a fase de inflação com ele, mas aqui a gente acha que ainda necessita de fazer uma análise estatística de comparação de modelos, por exemplo, usando a análise bayesiana para ver se a gente se compensa, né? Se compensa introduzir esse parâmetro a mais, aumentar a complexidade do modelo, dizer que é uma inflação devido a uma dimensão extra aí, que a gente vive nessa brana imersa no bulk de dimensão maior, para explicar essa fase de inflação. E aí eu vou parar por aqui, eu tinha até mais outro modelo para falar, mas eu não estou mais aguentando falar. Eu queria agradecer muito ao Dinês e ao Carlos por terem me convidado para um mini curso. Eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade muito boa de aprender. Na época que eu fiz graduação, não tinha tanto acesso assim, né, a essas coisas, era algo mais restrito. A gente queria fazer um curso, tinha que fazer uma escola de inverno em algum lugar, e aí tem que viajar. Agora a gente já pode fazer isso de casa, mesmo que por motivos que não sejam bons, né, porque esse coronavírus veio para estragar muitos planos. Aí eu agradeço ao CNPq, né, que é a minha bolsa de pós-doutorado. Aqui tem uma foto lá do campus do ON, bem legal, saudade de trabalhar no ON. Saudade desse lugar, Simone. E aí, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, eu estou sempre mais ou menos disponível, dependendo do meu tempo, mas estou sempre disposta a ajudar. Eu agradeço muito todo mundo que participou, todo mundo que ficou aqui até o fim, e muito obrigada. Obrigada a você, Simone. Muito obrigado, Simone, pela excelente palestra que você prestou. Quero te agradecer, mas foi muito, muito gratificante ter você aqui presente, disponibilizando seu tempo, se programando para fazer esses mini cursos. Mais uma vez, eu espero que tenha sido bastante proveitoso, principalmente a pessoa que está começando agora, que quer aprender um pouquinho de cosmologia, saber que existe algo além da cosmologia padrão. Então, realmente, muito, muito obrigada. Pessoal, tem perguntas? Pior que, assim, o engraçado agora é que todo mundo ficou agradecendo, eu me perdi nas perguntas, então é assim, tipo... Eu tenho uma curiosidadezinha, Aldinés. Pronto, então eu vou começar por você, depois o pessoal pode colocar aí o nome aí embaixo, ou então pode falar que a gente vai seguindo a sequência. Pode falar, Sônia. Primeiro, parabéns, Simone. E era que a gente estava discutindo aqui no chat sobre aquela lagrangiana que você passou, e aí eu fiquei lembrando de mecânica clássica, né? Eu acho que qualquer uma serve na ideia, porque aquela lagrangiana você substitui lá naquela ação que você passou, né? Uhum. Vamos ver, tentar ir no início, né? Eu queria lembrar da ação, isso. E... Essa? Aí, não, acho que não, porque tem um que tem termo da lagrangiana, não era isso? Que era menos a lagrangiana de alguma coisa. Acho que é aqui. Essa? Eu não sei, eu acho que não lembro. Tá aqui. Não. Essa daí,
é essa daí, né? Que é o potencial da definição mesa lagrangiana. É aquela lagrangiana lá que você mostrou, a última. Vai ser substituída nessa ação aí? Na verdade, é inteirinha aqui. Eita. A ação, na verdade, deixa de ser isso e passa a ser somente aquela. Aí, Isaac. E a gente reclamava da lista de Léo, viu? É tu que ficava lá chorando. Ah, de boa. Não, porque eu fiquei curioso agora, rapaz, quando você definiu aquelas que você foi passando nas lagranginas, eu fiquei, mais rapaz, deve Acho ter que é a dado um última, né? trabalhozinho. A outra É. principalmente, né? Simone, tinha uma essa também aqui. que ela estava multiplicada por uma exponencial a -1. Essa aqui, ó. Isso aqui é o determinante da métrica G. É como se fosse aquele raiz de menos G. Ah, tá. Então ele tem que estar aí mesmo, nesse termo. É. E aí, isso aqui quem fez foi a Raíssa, tá? Essa parte aí foi Na mão, né? a Raíssa que fez. Corajosa. Simone, tem uma coisa que eu achei curiosa, porque você disse que modelo de gravidade modificada existem vários, e desde um ano para cá aumentou muito também. Os seus já estão... Desculpa, não é a pergunta, é porque tá difícil aqui mesmo. Você já está com quantos modelos guardados para sair testando aí? Assim, Simone da Costa Model. Não, nenhum não, né? Mas estou trabalhando em colaboração aí com a Raíssa, o Francisco. Aqui na apresentação eu falei de 2. Tem um que não deu tempo de falar. Tem um outro que eu fiz em colaboração com o Jamerson. Acho que 4, por enquanto. Show de bola. Fora aqueles de Gauss Bonnet, né? Nossa Senhora. Que bom que você preserva a saúde, isso é bacana. De ver brincadeiras à parte, Simone, bom demais, cara. Parabéns. Obrigada. Ok. Tem uma pergunta agora do Matheus Paganelli. Matheus, se você quiser, você pode abrir o microfone, por favor, e a câmera. Tá bem. Parabéns, Simone, pela apresentação, primeiramente. Era justamente sobre esse slide que eu queria perguntar, essa parte da inflação de Branas 2. Teria como tu explicar um pouco melhor essa parte, por favor? Tu quer dizer da origem, da Lagrangiana? Ou... Não da Lagrangiana, mas basicamente da ideia, principalmente dessa atração entre as brancas. Pois é, vou tentar, tá? Me perdoa se eu não conseguir. Mas qual que é a ideia, né? Naquele modelo anterior de inflação de Brana, a gente tinha uma Brana imersa nesse buco de dimensão maior, e era o simples fato dessa Brana estar imersa nesse buco que induzia um potencial em 4 dimensões que seria o responsável por essa aceleração. Nesse caso aqui, a gente precisa de pelo menos 2 branas. E eu tinha até uma figura, mas eu acabei retirando. Mas depende da distância entre elas, essa força atrativa vai ser maior ou menor. E aí essa força, que, se eu não estou enganada agora, ela é induzida nas branas devido às oscilações elementares de campos, excitações... Acho que é excitações dos campos elementares, é uma coisa assim, que só interagem aqui na Brana, né? Aqui fora só a gravidade. E aí, essa força é devido ao afastamento ou aproximação das Branas. Quanto mais afastada, maior a força. À medida que elas vão se aproximando, essa força vai diminuindo. E a tendência é que esse campo escalar pare de ser o dominante na Lagrangiana, então para de haver a aceleração. Então seria, a inflação começa quando as branas estão afastadas, à medida que vai se aproximando, a inflação vai acabando. Tá bem, obrigado. Eu não sei se eu consegui te responder, mas
Se tu quiser dar uma olhada, aqui tem um pouco mais falando do modelo, na tese da Raíssa também, que eu não sei se dá para conseguir, tem a dedução melhor de como que sai dessa lagrangiana e explicando todo esse processo da indução desse potencial do tipo arctangente aqui. Tá bem, obrigado. Nada. Ok. Mais perguntas? Eu não sei se eu me perdi aqui, Simone, nas perguntas, se teve mais perguntas, porque o pessoal foi agradecendo e aí foi passando. E aí eu não sei se teve Eu mais não achei não, Adinês. Ah, ok. Então, gente, Aldinês, perdão, só para constar também, os chats do do YouTube, YouTube e do Face. Facebook, todos eles também estão sem questionários para Simone, tá tudo ok. Ok, o Valdir acabou de comentar, Simone, que não tinha visto ainda a equação do Klein-Gordon escrita dessa forma. Bom, É que inclui um termo de fricção, né? É aquele 3H. aqui. Bom, gente, vou pedir mais uma vez. Duas coisinhas só, acho que o Souza e eu levantamos a mão, mas acho que o Souza levantou primeiro. Souza, Opa, esqueci de abaixar, foi mal, foi naquela hora. é com você, Não. Carlos. Não, no meu caso, só um comentário mesmo, até antes de fechar tudo, que, por exemplo, eu falei agora sobre o modelo padrão e tal, sobre hipóteses fundamentais, e esse Simone fala justamente sobre o que há fora do padrão. Tipo, o que há de cosmologia que é viável ainda de ser feita, que é interessante, que é observacionalmente viável, fisicamente bem motivado, que não é o lambda CDM. Então, assim, é interessante ver isso, tipo, que a gente perguntou, a pergunta do Valdir, se não me engano, se valeria a pena investir um tempo em estudar modelos alternativos, ou se você deixaria alguém de vantagem. Assim, o que eu respondi continua valendo, mas o exemplo da Simone mostra que tem bastante modelo alternativo bem válido ainda, totalmente bem motivado. No caso, até o modelo de Tarobis, que ajusta melhor os dados do que o paradigma inflacionário padrão. Então, assim, sempre tem espaço para isso. Só que conforme os dados vão saindo, alguns modelos vão sendo descartados, naturalmente. Porque, né, estão muito fora, mas assim é. Mas para o pessoal ver que a cosmologia não se reduz ao lambda CDM, hoje em dia o lambda CDM está bem restrito, mas tem bastante margem para explorar outras coisas. E tem campo para isso. Tem interesse, tem como explorar bastante isso ainda. É isso. Eu sou do time contra Carlos, né? Apesar de que eu acho que o modelo padrão ele tem que ser sempre muito contestado, mas ainda eu diria que, para mim, tipo, é o que tem de menor para hoje. Ele tá forte ainda. Com restrições. É isso. Ele Então, está gente, resistindo bem, né? vamos agradecer a Simone mais uma vez. Quem puder abrir o microfone, por favor. Bater palmas a Simone. Obrigada, Simone. Muito obrigado. Obrigada.